Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Lembra do nosso desenho? Vamos fazer a pintura dele hoje, bem tranquilinha para quem está iniciando, tá bom? Bom, aqui eu vou colocar novamente, ó, como eu fiz nos últimos vídeos, amaciante de roupas. Aquele produto que a gente usa para lavar roupa mesmo. Eu venho distribuindo uma porção aqui, não precisa encostar no nosso risquinho. Eu quero umedecer um pouco o meu tecido, o espaço que eu vou usar para esfumaçar a minha tinta. Então, eu vou passando ele aqui embaixo, vou deixando um pedacinho de meio centímetro, mais ou menos, sem o amaciante, sem encostar no meu risco, no meu desenho. Primeiro, eu vou fazer todo o espaço aqui em volta. Pronto. Por que que você não deve encostar? Porque tem muita água no amaciante, né? Então, na hora que você encosta, esse pedacinho aqui, ó, deixei meio centímetro. A água que tem nele vai subir, vai passar até desse desenho. E se você já encostar no desenho, então ela vai subir mais ainda. Então, não há necessidade de você colocar encostando no seu desenho, tá? Porque senão a sua tinta, ela vai expandir além do que você precisa. Você vai passar, por exemplo, aqui um tom para o seu chão, e esse tom vai subir aqui para cima da sua maçãzinha, tá bom? Não precisa, deixa assim, abaixo, um pouquinho afastado, pelo menos meio centímetro. Hoje eu escolhi aqui terra queimada pra gente fazer o nosso chãozinho, tá certo? Vou pegar aqui um pouquinho, veja que eu não peguei muita tinta, e só de um ladinho do meu pincel. Eu venho aqui fazendo o contorno do meu desenho. Olha só. Vou contornando, pintando mesmo, tá vendo? Essa região aqui de dentro é para ela ficar escura. Então, eu venho aqui contornando, com bastante cuidado, para não manchar as minhas frutas ou folhas. Agora, eu vou limpar o meu pincel em cima desse amaciante. Vou descendo e vou, tipo, limpando mesmo o meu pincel. Aí, vai sumindo a tinta, vai esfumaçando. Puxe nesse sentido, porque é o sentido chão, sentido horizontal. Não puxe de qualquer forma, não, tá certo? Porque se ficar alguma manchinha, você vai olhar depois e você vai ter uma ideia de que lembra chão. Vou pegando tinta aqui só de um lado, para eu vir aqui fazendo o meu contorno. Ó, com bastante cuidado para não borrar tudo. E depois eu venho descendo o meu pincel, limpando ele. Aqui para essa lateral, eu vou aproveitar o resto da sujeira do pincel e vou subindo até acabar a tinta do meu pincel. Colocar até um pouquinho mais. Encosto e puxo no sentido horizontal. As manchinhas que ficam não vai ser ruim, ao contrário, elas vão lembrar chão. Isso é bom aqui para o nosso trabalhinho. Esse lado está pronto, vamos para o outro. Contorninho. Fazer o contorno aqui da nossa maçãzinha. E vou limpando meu pincel, afastando dela. Faço contorno aqui, continuo com o meu contorno. Enquanto há tinta no meu pincel, eu vou contornando. Quando a tinta vai acabando, aí então eu só limpo o meu pincel nessa parte aqui de baixo.
esse lado será feito do mesmo jeito aqui que do outro. Vou limpando aqui. E vou subindo para acabar a tinta do meu pincel, para deixar o meu pincel limpinho, vamos dizer. Vou pegar um pouco mais, encosto e puxo. E vou limpar aqui meu pincel, para não ter mais tinta. Terminado a tinta do meu pincel, pronto. É só isso que a gente vai fazer. Então, o que significa dizer? Significa dizer que você tem que pegar sempre pouca tinta no seu pincel. Se você pega uma quantidade muito grande de tinta, na hora que você passar aqui, aí você vai sair descendo, descendo e vai sujar tudo isso. Você tem que pegar tinta só para fazer o contorno e pouca que ela venha se acabar. Quando ela acabar, aí você espalha abaixo desse contorno. Você esfumaça ele para cima do amaciante. Agora, eu vou para a pintura das minhas folhinhas. Começar logo com essas daqui. E para isso, eu separei aqui verde oliva e verde maçã. Ou seja, você vai precisar de um verde claro e um verde escuro, não importa qual verde seja. Se ao acaso, em sua casa, você tem só um verde escuro, você pega ele, coloca um pouco de branco, como, por exemplo, você pega 2 porções do seu verde escuro, coloca 4 porções de branco, para você pintar as suas folhinhas. Faz uma misturinha, tá certo? Bom, eu vou aqui preencher a minha folhinha inteira e vou preencher, aliás, as duas, porque, olha, esse verde maçã, ele é bem transparente, tá vendo? Ele não vai cobrir o meu risquinho. Se ao acaso você tem um verde aí que vai cobrir, você pinta uma, depois você pinta a outra, tá bem? Eu vou preencher essa minha folhinha com o cuidado de ir pegando tinta só de um lado do pincel. Essa tinta fica para o lado de fora, olha só. E eu vou passando meu pincel assim, ó, depositando essa tinta aqui, bastante cuidado, para eu não sair fora do meu risquinho, para eu não pintar do lado de fora dele, para não ficar feio, borrada a minha pintura, tá bom? Aqui, vou chegar na pontinha da minha folha e virei o meu pincel para cá. Por que que eu virei? Eu estava fazendo esse acabamento, a tinta estava para fora. Agora, eu vou fazer esse acabamento, a tinta vai ficar aqui para fora também. E vou deixando a tinta para o lado de fora do meu trabalhinho. Fazer do mesmo jeito, com o mesmo cuidado, o contorno das minhas uvinhas. E aqui tem uma formiguinha. Quem acompanha meu trabalho, acho que já sabe, tem sempre uma formiguinha ou uma abelhinha me rodeando, sempre. Como hoje eu tô pintando aqui na madrugada, não tem nenhuma abelhinha. Mas tem sempre uma abelhinha ou uma formiguinha em volta. Eu acho que tem algum doce nessas tintas. Bom, gente, vou fazer o preenchimento disso aqui tudinho e disso aqui e volto pra gente detalhar um pouquinho. Se você tá pintando junto em sua casa, aí nessa hora você pausa o vídeo, faz o preenchimento aí no seu tempo, direitinho, devagar, tá? E aí depois você liga novamente pra gente fazer os detalhes. Tudo preenchido e hoje nós vamos fazer mais uma folhinha bem fácil, tá? Vou pegar aqui o meu verde oliva, só de um lado do meu pincel, e vou vir aqui. Esse contorno é para ser grosseiro. Por que que eu estou fazendo contornos grosseiros com vocês? Porque são mais fáceis de serem feitos, tá?
Você pode estar fazendo com tranquilidade, com esses pincéis chato, usando tinta assim, só de um lado do pincel. Eu estou até, olha, colocando mais uma vez, para que fique assim, bem grosseiro. Aqui eu vou fazer o mesmo trabalho. A tinta fica para fora. Do mesmo jeito do preenchimento. Quando a gente fez o preenchimento, deixa eu arrumar um pouco aqui. Nós colocamos a tinta para o lado de fora, né? E o outro lado sem tinta, onde a gente queria fazer o nosso acabamento. E aqui funciona do mesmo jeito, ó. Tinta só de um lado do pincel e para o lado de fora. Aí, aqui eu venho passando meu pincelzinho, fazendo o meu contorno. Vou fazer o mesmo aqui, tinta para o lado de fora. E venho descendo. Contorno bem grosseiro. Agora, aqui, eu vou simplesmente fazer assim, ó. E levanto, eu venho fazendo um contorno grosseiro. E levanto antes de chegar na pontinha. Se chegar lá, não tem problema, mas fica mais bonitinho que você comece. Vai, vai, vai e levanta. Repete. Se você quiser mais longo, você vai, ó, e puxa mais longo. Só isso para nossa folhinha de hoje. E vou fazer as outras duas do mesmo jeito, tá bom? Aí eu volto para a gente continuar a nossa pintura. Essas outras duas, você vai dar uma treinadinha aí em casa. Terminei as minhas folhas, agora eu vou para a pintura das minhas uvinhas, tá certo? Então, eu vou começar aqui pintando essa minha uvinha toda com azul marinho. E eu vou ter o mesmo cuidado para não sair borrando aqui, ó, em volta. As frutas que estão em volta. Deixa eu encher a minha uva inteira. Tinta só de um lado do pincel. Vai fazendo devagar. Para você não sair borrando. Aqui eu estou com o pincel número 12. Eu sugiro que aí em casa você use um pincelzinho número 8, viu? Pincel cortado e lixado. Já veio o pincel cortado e lixado. Se você não sabe fazer, você pode estar comprando ele pronto. Branco só de um lado do meu pincel, esse branco para o lado onde eu quero fazer o acabamento, lado de fora. Eu venho aqui fazendo o contorno de toda a parte onde a minha uvinha cai em cima de outra. Como é que eu sei que essa uvinha tá por cima dessas outras? Eu acompanho o risco dela, ó, esse redondinho aqui, ó. Veja, essa vem e bate nesse redondinho, essa também. Mas essa daqui, tudo tá bem redondinho, sem ir pra debaixo de nada que não seja as maçãs e a melancia. Então, eu vou puxar aqui esse branco, fazendo luminosidade em cima da minha uva. Esfumaçar o branco para cá, mas eu não chego com esse branco até aqui. Eu preciso ter um espaço bem escuro, que é a região de profundidade, de sombra, tá bom? Agora, eu vou continuando. Vou pintar aquela que está mais assim por cima, ou seja, quem tem uma quantidade de redondinho assim, ó, maior, e no caso é essa. Então, vou logo pintar ela, preencher ela toda também com o azul marinho. Por que você tá pintando logo as que estão por cima? Porque eu coloco o branco
E aí, eu separo ela das que estão embaixo. Se você pintar logo quem está embaixo, na hora que você pinta a que está em cima, por exemplo, aqui os azuis iam se encontrar, né? E então, ia ficar aqui o azul escuro, o azul marinho, junto com o azul marinho dessa outra uva. E você ia perder o seu risco. Você não ia ver mais esse contorninho. Então, você poderia ter dificuldade de encontrar o espaço onde colocar o branco. Por essa razão, que eu prefiro ir pintando logo as uvinhas que estão em cima. Fazer aqui o preenchimento dela inteira. Veio muita tinta, vou deixar já em cima da outra uvinha. E venho agora com o branco. O branco para o lado de fora, onde eu vou fazer o acabamento. E eu vou fazer o contorno de toda a região onde a minha uva está em cima de outra uva, não embaixo. Não faça, não leve tinta demais, tá bom? Veja que é pouquinho branco que eu passei aqui. Aqui eu vou levar mais branco, você vai levando de pouquinho em pouquinho, não precisa levar tudo de uma vez. Vamos esfumaçar. Esse branco aqui pra cima desse azul, mas a gente deixa sempre, ó, a região que vai pra debaixo de alguma coisa escurinha, pra gente ter uma separação boa, sombra e profundidade. Vou pegar mais branco para essa região que está aqui afora, bem livre para receber luz, e vou espalhar um pouco esse branco aqui em cima, com o cuidado de manter a minha sombra, de não crescer esse branco demais e não acabar apagando ela. Bom, eu já comecei colocando a tinta aqui e é essa mesmo que eu vou fazer, porque olha, ela tá por cima dessas outras duas. Eu fiz aqui o preenchimento dela inteira, agora eu vou vir com o branco, vou pegar branco do mesmo jeito, olha só. Coloco aqui para o lado de fora. E faço o contorno de todo o espaço onde minha uva se encontra em cima de outra uvinha. E vou esfumaçar esse branco para cima do meu azul. Mas eu vou deixar essa região aqui bem escura, que é a parte de sombra e profundidade. Vou fazer agora a pintura dessas duas. Elas estão separadas, estão por baixo, eu não vou perder risco algum, tá? Então, eu vou fazer o preenchimento delas duas e volto pra gente detalhar. Pronto, preenchi. Aí, você pode dizer, olha, eu acho muito difícil fazer esses cantinhos, que de fato é. Se você tem dificuldade de fazer, você pinta os outros lugares com pincel chato. E esses cantinhos, você vem, ó, com o pincelzinho zero e faz. Vai devagarzinho, que você vai conseguir fazer bem redondinha a sua uva, bem direitinho, tá certo? Agora, vamos pensar um pouco. Se eu precisava colocar branco para separar uma uva da outra, então essas duas não precisam. É isso? Não, porque elas precisam ter luminosidade. Então, a gente vai colocar na mesma posição. Se tá mais clarinho aqui, tá mais clarinho aqui, tá mais clarinho aqui, vai ficar mais clarinho aqui. Então, eu vou colocar meu branco aqui na região
onde a minha uva tá mais para fora, mais para cima, mais livre para receber luz. E o mesmo vai acontecer com essa aqui. Você tem que ter os mesmos cuidados. Não dá para você puxar esse branco demais, trazendo, ó, cá para dentro. A gente precisa ter esse espaço de sombra e profundidade. Agora, eu vou preencher essa daqui. Vou preencher ela inteira e volto pra gente detalhar, tá certo? Agora, eu venho com o branco. Passo aqui em cima. Na região que a minha uvinha vai pra cima da outra, principalmente. Vou esfumaçar esse branco. E vou respeitar os pontos de sombra e profundidade. Se você achar que ficou muito escuro, como por exemplo aqui a minha, você pode trazer mais branco. Olha só. Viu que melhorou? E você pode ir fazendo isso com as uvinhas que você quiser. Vou preencher agora essa toda com azul marinho. Preenchido, eu venho agora com branco e coloco, né, na região que está mais afora, mais acima, acompanhando a luminosidade das outras uvinhas que já tenho aqui no meu trabalho. Pronto. Agora, eu vou pegar na quina do meu pincel um pouquinho de branco e na região onde tá mais clarinha a minha uva, eu coloco brilhinho. De preferência, você acompanha, ó, tá vindo de cá. Então, você coloca o brilhinho todos na mesma direção. Agora, vamos para a pintura aqui, ou da maçã ou da melancia. Eu vou pintar logo a minha maçãzinha. Eu vou começar com a pintura dela usando ou preenchendo ela inteira com amarelo ouro. E vou preencher tomando cuidado, né, para não borrar. E separei aqui para sombra o caramelo. Você pode usar caramelo, siena natural, cerâmica ou até mesmo vermelho na falta dos outros tons, tá? Pronto, deixa eu preencher ela inteira e volto pra gente detalhar. Tudo preenchido, eu venho aqui com o caramelo e faço o contorno da minha maçãzinha. Contorno grosseiro, pode fazer o contorno grosseiro, viu? Todinha essa parte redondinha dela aqui, vou contornar tudo. E agora, eu vou puxar essa tinta. Vou emendar bem essas duas tonalidades.
Veja que eu tô pegando até um pouquinho mais de tinta para ajudar a deixar mais escurinha essa parte aqui de fora. Aqui. E outro lugar que eu vou escurecer é aqui, ó. Aqui embaixo. Onde minha maçã fica escondidinha atrás da outra. As laterais, a gente escurece mais. O centro, menos. Olha só. Agora, eu vou lavar meu pincel para tirar esse caramelo. Vou pegar o branco e vou acompanhar as luzes das minhas uvas. Está mais para o lado direito, né? Para a parte de cima. Então, a luminosidade mais marcada vai estar do lado direito para a parte de cima. Coloco o branquinho e saio, olha, espalhando. Isso se chama luminosidade. Veja que já ficou bem mais clarinho, não foi? Eu continuo levando de pouquinho em pouquinho branco, para não levar muita coisa por vez e depois eu ter problema. Agora, na região onde já está mais clarinha, a gente pode levar esse brilhinho. O branco que a gente coloca e espalha, nós podemos chamar ele de luz. O branco que a gente coloca e deixa ele lá, nós podemos chamar ele de brilho. Aqui, ó, e é um brilho maiorzinho. Agora, eu vou pegar o pincelzinho zero, vou pegar o sépia e vou fazer o cabinho. Preencho ele inteiro. Pronto. Deixa ele enlarguecer um pouquinho mais aqui em cima. E posso colocar, né, um pouquinho de branco. Uma luzinha aqui com branco. E essa vai ficando dessa forma. Agora, eu vou pintar a minha melancia. Agora, eu vou pintar aqui a melancia. A melancia, eu vou começar, deixa eu começar aqui com o branco. Eu vou encher essa parte aqui de baixo com branco. Não tem a divisa aqui, não é esse desenho? Pronto, eu vou vir aqui enchendo. Você vai ter aquele mesmo cuidado, não sai borrando, tá? Aqui. Você deve estar observando que eu não tô muito preocupada com o contorninho pro lado de fora, nem para o lado que vai ser vermelho, e nem para esse lado aqui de baixo. Porque a gente ainda vai fazer aqui um contorno com os outros tons. Pintei aqui com o branco, deixa eu arrumar aqui em cima. Agora, com verde pinheiro, você usa o verde que você tiver na sua casa, né? Eu vou fazer um contorno aqui, ó, desse lado de fora. Então, a minha tinta fica para cá, para o lado onde eu vou fazer o meu contorno. Acabou a tinta, eu pego mais. Acabou, volto e pego mais.
Pronto. Agora, eu vou, olha, esse contorno aqui grosseiro, eu vou esfumaçar ele aqui pra cima desse branco. O lado de fora fica assim bem escuro, e esses cantinhos que ficaram assim borradinhos, eu vou puxar ele, apagar ele em cima do branco. Agora, vamos encher essa parte aqui toda de vermelho. O vermelho que você tiver na sua casa, viu? Tudo. Com cuidado para não borrar um em volta. E eu vou preencher isso aqui e volto pra gente detalhar. Agora que eu preenchi aqui tudo de vermelho, eu venho no encontro, olha, do branco com o vermelho e vou passando o meu pincel. Olha, nesse encontro, eu venho indo e voltando, indo e voltando. Porque vai ficar levemente emendado. Nem eu vou levar branco demais para cima do vermelho e nem vou trazer vermelho demais para cima do branco. No entanto, eu, ó, emendei os dois tons, tá vendo? Pronto, só isso. Agora, eu vou pegar um toquezinho do preto ou sépia, um tom mais escuro, assim. E aqui eu peguei o preto com tinta, pouca tinta, só de um lado do pincel e venho fazendo assim, ó. Bem aleatório, você coloca onde quiser, só não coloca demais, tá bom? Coloque muito não. Pronto. Agora, você pode pegar o pincelzinho zero e o branco. Colocar um brilhinho para as sementinhas. Ponto final. Minha melancia vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos para um grande desafio. Nós vamos pintar essa maçãzinha também vermelha. E olha só, vou usar o mesmo vermelho. Isso vai se emendar, não é? Aí, se você ficar com muito medo, eu já pintei essa aqui amarela. Porque se você ficar muito insegura, você traz o amarelo aqui para baixo e pinta vermelha essa daqui de cima. Mas, para todo caso, eu vou pintar a minha assim para você, né? Já ir perdendo medo e vendo como se faz, como você pode estar fazendo. Eu vou começar aqui com o amarelo ouro. O ponto de luminosidade da minha maçã vai ser aqui, ó, no mesmo lado da luminosidade das minhas uvinhas. Então, eu venho aqui distribuindo amarelo ouro. Você segue a luminosidade sempre do mesmo lado. Por exemplo, você não dá para você colocar a luz aqui das uvinhas desse lado e a luz da maçã desse lado. Se você colocou do lado direito, mais pro lado direito a luz das uvas, mais pro lado direito a luz de todo mundo, tá bom? Pronto. Deixa eu trazer mais amarelo ouro. Você pode estar usando aí amarelo limão, amarelo canário, o amarelo que você tiver, viu? Pronto, olha quanto eu pintei de amarelo. Tudo mais pro lado direito, né? Agora, eu vou terminar de encher isso aqui com vermelho. Eu vou começar logo, colocar aqui, e vou começar a emendar os tons. Tá vendo o movimento que estou fazendo? Assim, ó, tô boleando aqui, ó, um movimento circular, em cima da minha maçãzinha, nos lugares de encontro dos dois tons, aqui, ó. Para que essa tinta se emende mais fácil, mais rápido. E você vai fazendo esse movimento até esfumaçar um tom sobre o outro. E vamos seguindo por aqui. A parte mais importante é a emenda. Se você deixa isso aqui secar, você vai fazendo o restante, quando vem pra cá, esse amarelo já está meio seco, aí vai ficar difícil da gente fazer a emenda, tá? E outra coisa, veja que eu não pintei o amarelo assim muito certinho, não. Eu deixei ele assim meio esfumaçado. Não preenchi bem direitinho, não. Isso ajuda também na hora da gente emendar os tons.
aqui, deixa eu fazer aqui, olha, o contorno, com muito cuidado. Pra gente não sair borrando, né? Aqui a melancia vai se emendando. A maçã. O risquinho ainda aparece, porque o vermelho, ele não é muito, não é um tom muito fechado, tem uma leve transparência. Aqui, vou ter cuidado para não borrar a sementinha. Nós já fizemos, né, a emenda de todo o tom aqui, ó, amarelo. Então, agora a gente só vai preencher o restante da maçã. Aqui. Minha filha andou brincando aqui e fez uns borrõezinhos. Isso aqui acho que deve ter sido verde. Ó, já tá seco aqui, que eu pintei a parte da manhã, eu precisei sair. E só agora que eu voltei, então já tá seco essa parte. Aí fica mais fácil, né? A gente não corre o risco de encostar a mão. Pronto, deixa eu preencher tudo aqui juntinho de vocês, mas vocês podem parar, né, o vídeo, fazer o preenchimento em casa, porque o meu tempo é diferente, cada um tem o seu tempo para fazer a sua pinturinha. Tem pessoas que será muito mais rápido que eu e tem pessoas que vai demorar bem mais. Pronto, olha só como a nossa maçã já tem aqui uma luminosidade, tá vendo? E aqui realmente se emendou, melancia e maçã. Eu vou pegar, então, o branco e vou fazer essa separação. Só posso fazer com branco? Não, deixa eu colocar logo luz aqui. Luz é aquele branquinho que a gente coloca e sai, ó, espalhando. Você pode estar fazendo, colocando um tom escuro, como, por exemplo, o vinho, para separar o preto, para separar, fazer uma sombra aqui em volta, viu? Ou você pode colocar até o branco, né? Como eu vou colocar aqui, para fazer essa separação. Olha só. O branco a gente colocou uma porçãozinha, aí veio fazendo assim, ó. Espalhando ele assim, até acabar a tinta do pincel. Só que a gente aproveitou a sujeirinha do pincel e passou aqui acompanhando esse risquinho. Se você quiser deixar esse risquinho ainda mais assim, evidente, aí você vem com branco, ó. Viu? Olha só. E as luzes, elas vão sumindo para esse lado. Agora, aqui, eu vou fazer o contorninho aqui, ó, com o branco. Aquele contorno bem grosseiro, sem se preocupar se ele vai ficar bem certinho. Para a parte de dentro, para a parte de fora, ele precisa ficar arrumadinho. Aqui. Deixa eu clarear mais aqui. E vou trazendo por aqui a sujeira do pincel. A sujeira, não precisa pegar a tinta não, viu? Agora, deixa eu pegar aqui o pincel limpinho. E tirar esse excessozinho aqui, ó. Eu não quero deixar excesso aqui, não.
eu quero deixar uma luz. Mas excesso de tinta aqui eu não quero deixar, não. Não precisa não, que não é um brilho que tem aqui, não. Agora, você vem aqui, pega a tinta aqui do ladinho do pincel, ó, pode deixar um brilhinho onde você quiser. Colocar até mais que um brilhinho. Esse restinho de tinta, eu vou espalhar ele por aqui. Pra esfumaçar melhor ainda esse branco. E a nossa maçãzinha muito trabalhada vai ficar assim. Ela foi mais trabalhadinha, foi? Agora, gente, eu vou pegar aqui o sépia com o meu pincelzinho zero e vou preencher aqui, ó, esse cabinho. Aqui. Aqui para dentro. Deixa eu tirar o excesso de sépia no paninho velhinho à parte. E eu vou aproveitar, ó, um pouquinho desse branquinho aqui, desse brilhinho, tirar daqui e vou colocar aqui. Um brilhinho aqui, em cima desse cabinho. Pronto. Para finalizarmos o nosso trabalho, eu vou pegar aqui o verde oliva, tinta só de um lado do pincel, e vou fazer, olha, aqueles risquinhos, que a gente apoia o pincel, vem e puxa levantando. Apoia o pincel, vai seguindo e puxa levantando. E você vai colocar quantos você quiser, tá certo? Pode deixar cair até assim, olha, por cima da folha. Colocar mais aqui. Isso aqui você precisa treinar um pouquinho, que tá iniciando, às vezes tem um pouco de dificuldade de fazer. Vou vir para esse outro lado aqui, colocar um pouquinho também. Colocar um pouquinho aqui. E só isso. Pronto, gente, aqui tá o nosso trabalhinho de hoje, todo prontinho. Logo mais eu trago uma nova ideia pra gente, tá? Beijos, até mais. Tchau!